11, Lucas capítulo 14, versículos 13 e 14. Jesus, apesar de mostrar que ele tinha vindo para restaurar o homem do pecado e reatar a sua comunhão com o Criador, ele veio também concretizando algumas coisas importantes, como o auxílio, o atendimento aos necessitados. Jesus, por exemplo, foi incansável no sentido de construir esse padrão ético para nós, os seus seguidores. Devemos sofrer com aqueles que sofrem. Devemos ser um auxílio às pessoas nos seus momentos de angústia e de necessidade. No Novo Testamento, nós vemos aqueles primeiros cristãos exercendo a hospitalidade, exercendo a solidariedade. Aquela igreja, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, isso é muito claro no capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Aquela comunidade era caracterizada pela solidariedade. Eles vendiam tudo o que possuíam e repartiam com os pobres. O tópico de número 2 da nossa aula tem como título Disposição para o cumprimento do dever. A ética cristã, ela é, vamos dizer assim, um estímulo a que cumpramos o nosso dever social, no sentido de auxiliar aqueles que realmente têm necessidade. Devemos socorrer os necessitados com atitudes que demandam, que exigem desprendimento, gastos às vezes pessoais, altruísmo, abnegação e coragem, porque estamos imbuídos do dever de auxiliar, de ser um sustento para aqueles que padecem necessidade. O tópico de número 3 da nossa aula, estabelecendo um ponto de equilíbrio. Ao mesmo tempo que não devemos focalizar acima de tudo a ação social, porque a missão suprema da igreja é a pregação do Evangelho, no sentido de que pecadores se arrependam e sejam salvos, perdoados, os seus nomes escritos no livro da vida. Essa é a missão principal da igreja. Mas, ao mesmo tempo, não devemos negligenciar a obrigação e o dever social que temos diante das comunidades que estão à nossa volta. Essa é uma questão de equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós vamos pregar o Evangelho, mas nós vamos mostrar em atitudes a nossa fé, sendo pessoas que amparam, que apoiam, que ajudam. E a nossa igreja deve mostrar solidariedade com aqueles que são vítimas de catástrofes naturais, daqueles que são vítimas da pobreza. A igreja deve funcionar para essas pessoas como um porto seguro. Portanto, que o Espírito do Senhor nos ajude a cumprir a nossa obrigação social, o nosso dever social. Estamos chegando ao final desta aula, esperamos que você tenha tido um bom aproveitamento até aqui. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Olá, professores e alunos da Escola Dominical. É um grande prazer, uma grande alegria estar de volta. Nós estamos apresentando a revista que tem como título Ética Cristã, as grandes questões da atualidade. Hoje nós vamos apresentar a nossa aula de número 10, as responsabilidades civis do cristão. O nosso texto bíblico básico está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos 1 até o versículo número 7, e Efésios, capítulo 6, versículos 5 a 9. Acompanhem comigo essa leitura. Qual é logo a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas, pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito,
para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se na nossa injustiça, por causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem, de maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Deus, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Seja servo, seja livre, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e para com ele não há acepção de pessoas. O texto áureo está na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Portanto, esse é o nosso tema, as responsabilidades civis do cristão. Enquanto estivermos aqui no mundo, estaremos investidos das mesmas obrigações civis de qualquer uma outra pessoa. Somos cidadãos celestiais, mas enquanto cidadãos terrenos, teremos que considerar e praticar todas as normas e todas as regras que regulamentam o relacionamento interpessoal e o relacionamento com as instituições. As instituições governamentais devem ser tidas em alta honra. E nós devemos praticar tudo aquilo que é decidido enquanto leis que governam as nossas relações sociais. E há algo que nós precisamos destacar. É que o Senhor tem o governo de todas as coisas. Paulo, no capítulo 13, versículo 1 de Romanos, diz que todas as autoridades procedem de Deus e a elas devemos nos sujeitar. Logo, as autoridades instituídas foram instituídas pelo próprio Senhor. Contudo, o governo absoluto, a autoridade suprema sobre todas as coisas, cabe ao Senhor. Aqui nessa lição, nós vamos debater, nós vamos discutir exatamente este tema. A palavra de Deus, ela nos subsidia com instruções a respeito das nossas convivências sociais. Isto é, os nossos deveres, as nossas responsabilidades e também os nossos direitos enquanto pessoa humana. O tópico de número 1 da nossa aula tem como título a dupla cidadania, terrena e celestial. O cristão é esta pessoa de dupla cidadania. Por causa do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, ele se tornou um cidadão celestial. Mas enquanto estiver aqui neste mundo, ele tem uma missão a ser desempenhada enquanto ser humano, enquanto cidadão. Essa palavra cidadão vem da palavra cidade. Logo, os cidadãos terrenos são aqueles que convivem na cidade, que convivem de uma maneira comum com outros seres humanos. E para esse relacionamento ser saudável, ser positivo, é necessário que existam as leis e que essas leis sejam cumpridas por todos os seres humanos, inclusive o cristão, e principalmente ele é responsável pelo cumprimento das leis. Portanto, nós temos um compromisso, é o compromisso da cidadania. Nós dizemos que alguém é um cidadão responsável quando ele se sujeita às leis vigentes, quando ele paga os impostos, quando ele respeita os direitos do outro, quando ele trabalha pelo seu próprio sustento e pelo sustento da sua casa. Logo, cidadão é toda pessoa que conhece as leis
e se esmera no cumprimento dessas leis, lembrando que para haver um relacionamento equilibrado é necessário dar destaque a essas normas e leis. É preciso ter esse senso do coletivo e viver uma vida de submissão às normas e às leis que regulamentam o relacionamento humano. O tópico de número 2 da nossa aula fala sobre governantes e governados. A vida em sociedade é desenvolvida exatamente assim. Existem aqueles que, ou pelo voto, ou pela via do pleito, foi eleito algum cargo para desempenhar uma função administrativa. Existem os governantes no âmbito municipal, estadual, federal. Existem os governantes também nas instituições econômicas. Haverá sempre essa relação de governantes e governados. E nós precisamos nos lembrar o que disse Paulo, que toda a autoridade é proveniente de Deus. O Senhor, Ele estabeleceu, vamos dizer assim, as estruturas de comando. E essas estruturas de comando, elas precisam ser obedecidas por aqueles que são os governados. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem por Ele foram estabelecidas. Romanos capítulo 13, versículo 1. Isso significa que as autoridades não devem ser enfrentadas. Elas precisam ser vistas como agentes de Deus, no sentido de que tenhamos mais segurança, mais conforto e tenhamos mais qualidade de vida. Logo, as autoridades existem para ser acompanhadas e as leis, normas e regras existem para serem obedecidas. Contudo, existem aqueles casos excepcionais em que não se deve acatar as leis impostas sobre nós. A Bíblia, por exemplo, ela tem vários casos assim. Nós podemos citar a mentira de Sifrá e Puá. As parteiras, elas tinham uma ordem de Faraó no sentido de que matassem todo menino do sexo masculino. Faraó estava temeroso com o crescimento populacional de Israel. Ele temia que aquela nação, juntando-se a uma outra nação que viesse do mar Mediterrâneo, impusesse ao Egito mais um período de servidão, porque eles já haviam vivido um período de invasão e de servidão sob os Ixos. E então, com esse temor, ele manda matar todos os meninos. E então, Sifrá e Puá, elas desobedeceram esta ordem e ainda mentiram. Elas não mataram, por exemplo, a Moisés e disseram para os governantes do Egito que as mulheres hebreias eram muito fortes e as crianças, elas davam à luz e não dava tempo das crianças serem identificadas e localizadas. Contudo, aquela mentira, aquela falta com a verdade e aquela situação de desobediência estava dentro dos propósitos de Deus. Nós temos os casos de Sadraque, Mesaque e Abidênego. Nabucodonosor construiu uma estátua, exigiu que todos adorassem aquela estátua, mas eles não se dobraram em desobediência a Nabucodonosor. Foram enviados para uma fornalha em chamas ardentes, mas ali apareceu o quarto homem e eles foram livrados. Nós temos o caso de Daniel também, que recebeu aquela ordem, havia uma lei escrita pelo rei, no sentido de que nenhuma oração fosse feita a nenhum deus. Mas Daniel orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Ele foi parar na cova dos leões, mas o Senhor deu a ele um grande livramento. E no Novo Testamento nós temos o caso de Pedro, que era incitado a não pregar. Ele estava proibido de não pregar o Evangelho, mas ele disse: o que importa mais a vocês, obedecer a Deus ou obedecer aos homens? E ele prosseguiu na pregação do Evangelho. Então tudo isso acontece e tem uma explicação ética.
Existe uma explicação ética. Quando temos dois princípios, quando temos dois valores conflitantes, precisamos optar pelo valor maior. E nos casos da Bíblia Sagrada, os valores maiores estavam na desobediência civil. O tópico de número 3 da nossa aula fala sobre as relações trabalhistas. Nós estamos vivendo num país de empregadores e empregados. A Bíblia, através da ética cristã, ensina a empregados e empregadores sobre como agir. Os empregados têm a responsabilidade, eles devem ter uma postura adequada na sua relação de emprego, chegando na hora certa e executando as tarefas da melhor forma possível. É uma coisa totalmente descabida que servos de Deus que estão numa relação empregatícia como funcionários e ao mesmo tempo não cumprem o seu dever no sentido de trabalhar da melhor forma possível, da forma mais árdua possível, no sentido de que as metas e os objetivos daquela empresa sejam alcançados. Existem aqueles funcionários que subtraem, que roubam o patrimônio da empresa, e isso é algo totalmente descabido, totalmente impróprio para os que foram redimidos e lavados por intermédio do sangue de Jesus Cristo. Aqueles que são empregadores também têm responsabilidades. Colossenses 4:1, Efésios 6:9 nos ensinam que o relacionamento entre o empregador e o empregado não pode ser baseado nas ameaças e nas injustiças, porque o empregador também deve se lembrar que serve a um Senhor que está nos céus, e este Senhor não faz acepção de pessoas. Estamos chegando ao final desta aula, esperamos que você tenha sido abençoado até aqui. Até o nosso próximo encontro. Olá, professores e alunos da Escola Dominical, é um grande prazer estar aqui com vocês. Nós estamos apresentando as lições da revista que tem como título Ética Cristã, as grandes questões da atualidade. Hoje nós vamos apresentar a nossa lição de número 11, O Cristão e a Política. O nosso texto bíblico básico está no livro de Gênesis, capítulo 41, versículos 15, 16, 28, 33, 37 até o 44. Acompanhem comigo essa leitura. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Essa é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da tua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. O texto áureo está em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Portanto, o nosso tema versa sobre o cristão e a política. Vamos dar aqui uma curta definição do que seja política. Essa palavra vem da palavra grega polis, que significa cidade. Política, portanto, é a arte de administrar um país, um estado,
um município ou qualquer grupo social. Quando há ajuntamento, nós temos ali relações políticas. O autor da nossa lição, ele tratou desse assunto de uma forma muito interessante, de uma maneira mais ampla, mais abrangente. Ele não se restringiu à política partidária, por exemplo, à política eleitoral. Dentro do contexto dessa lição, nós vamos ver política como a arte da administração dos bens públicos, seja no âmbito governamental ou seja nas relações sociais, de uma maneira geral. O tópico de número 1 da nossa aula tem como título Política na Bíblia. Ora, a Bíblia é um livro de relações humanas, logo, não poderá deixar de ser um livro de relações políticas. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós vamos encontrar de uma maneira sobeja o relacionamento humano em que inclui a atividade política. Nós vamos começar pelo Antigo Testamento. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, até o capítulo 2, versículo 15, nós vamos ver que Deus criou o homem e o estabeleceu no Éden. E lhe deu a ordem de administrar o jardim, cultivando-o. A partir disso, lhe deu uma companheira. O que estava pressuposto é que o homem se multiplicasse e povoasse a terra. E logo estavam estabelecidas as relações políticas. Exatamente lá no Gênesis, no começo de todas as coisas. Nós temos também em Gênesis capítulo 6, versículo 8, a questão da decisão do Senhor de destruir o homem, porque o pecado havia proliferado de uma forma estupenda, de uma maneira que nem o próprio Deus conseguiu admitir, conseguiu se relacionar. A paciência de Deus esgotou-se com o pecado humano. Então veio o dilúvio, destruiu toda aquela civilização, preservando apenas Noé e a sua família. Um novo mundo começaria a partir de Noé e a sua família. E isso estava incluído as questões políticas. Na Torre de Babel, da mesma forma, houve um encontro entre aqueles homens tomados de um sentimento megalomaníaco. Eles queriam construir uma torre que alcançasse os céus. E ali estavam também estabelecidas as relações políticas. Israel cresceu muito, numericamente, economicamente, geograficamente, ao ponto de causar espanto nas nações vizinhas. E estavam estabelecidas ali as relações políticas. O texto bíblico básico focaliza a vida de José, que se tornou o segundo homem do Egito, vendido pelos seus irmãos e foi ao Egito, terminou indo para a prisão por causa da esposa de Potifar, mas foi levado à presença de Faraó para dar àquele governante a interpretação dos seus sonhos. E a partir dali, ele se torna o maior homem do Egito, depois de Faraó, responsável pela administração daqueles dois períodos, um primeiro de abundância e um segundo de escassez. Portanto, temos ali estabelecidas relações políticas. Israel permanece 430 anos no Egito e se torna escravo. Então o Senhor levanta um grande libertador, um homem chamado Moisés. Ele estava vivendo um segundo período da sua vida, porque o primeiro ele havia passado no palácio de Faraó. O segundo período no deserto de Midian e o terceiro período conduzindo o povo de Israel até a terra prometida. No final desse segundo período, quando ele tinha aproximadamente 80 anos, o Senhor se apresenta a ele e lhe ordena que voltasse ao Egito e exigisse de Faraó a libertação do povo de Israel. Estavam estabelecidas ali as atividades políticas. O Senhor levantou esse homem para tirar Israel do cativeiro sob o domínio dos faraós. Se nós formos lendo a Bíblia, nós vamos encontrar exatamente isso, relações políticas. Josué substitui Moisés no cargo de líder principal daquela nação.
atravessa o Jordão para tomar posse da terra. Esse período é chamado período das conquistas, de aproximadamente 35 anos. E se estabelecem ali relações políticas. Depois de Josué, vem um período chamado período de judicatura de Israel, período dos juízes. Israel era governado por juízes. E nós temos aí também as relações políticas. Mais tarde, o período dos juízes é substituído pela monarquia de Israel. A monarquia de Israel teve dois momentos: o Reino Unido, sob Saul, Davi e Salomão, cada um dos três reinando 40 anos, e depois o reino dividido. E nós temos aí relações políticas. O Antigo Testamento é repleto exatamente disso. As relações políticas que se desenvolveram. E o Novo Testamento também. No Novo Testamento fica claro que Jesus nasceu num contexto de dominação romana. Nós só vamos entender muitos dos discursos de Jesus se entendermos as questões políticas que graçavam, as questões políticas que predominavam tanto no período de Jesus como também no período dos apóstolos. O tópico de número 2 da nossa aula tem como título a Igreja e a Política. Não dá para a igreja se alienar. A igreja não pode viver aqui como se estivesse vivendo num outro planeta ou numa outra dimensão. Ela precisa se conscientizar dos condicionamentos políticos à sua volta e ela precisa interagir com esses condicionamentos. Nós temos aí, no tópico de número 2, uma breve explicação de alguns fatos históricos envolvendo a questão política relacionado à igreja. Então a igreja, ali pelo primeiro século, ela viveu debaixo de uma intensa perseguição. Muitos dos apóstolos foram decapitados, foram martirizados, porque havia uma relação de crueldade entre o Estado e a igreja. Nós tivemos na história alguns imperadores romanos, por exemplo, Domiciano e depois Décio, foram imperadores cruéis em relação à igreja, e houve um que foi o pior de todos, Diocleciano. Perseguiu, matou, torturou. Diocleciano foi substituído por Constantino, que se converteu ao Evangelho. Claro que existem alguns questionamentos a respeito dessa conversão, muitos não acreditam, acham que ele tomou a decisão de aceitar os cristãos porque era conveniente naquele momento, já que ele não tinha grande apoio político e os cristãos cresciam de uma maneira estupenda numericamente. E aí ele simplesmente adere ao cristianismo. E, vindo para o cristianismo, ele torna a fé cristã a fé oficial do Império Romano. E há uma mudança radical. A igreja era até então perseguida e por causa de se tornar a igreja oficial do Império, ela passa a ser uma igreja que perseguia os outros segmentos religiosos. Constantino introduziu na igreja várias heresias, como o papado, a mariolatria e muitas outras distorções teológicas tidas no meio principalmente católico. Já com Martinho Lutero, houve a Reforma Protestante, no sentido de resgatar os valores perdidos no período de Constantino. Então, até Constantino, havia uma relação de conflito entre o Estado e a igreja. Depois de Constantino, a igreja deu as mãos ao Estado e passou a influenciar de uma maneira decisiva nas relações com o Estado, mas ao mesmo tempo perdeu a identidade, incorporou heresias, erros e distorções, corrigidos na Reforma Protestante. Então nós temos aí um quadro extremamente interessante que precisa ser entendido por nós, a relação entre o Estado e a Igreja. Hoje em dia vivemos o que é chamado Estado laico, separação entre a Igreja e o Estado. Cada um tem os seus deveres, as suas prerrogativas, as suas missões. E são dois departamentos totalmente distintos. Contudo, como dissemos aqui no início da nossa aula, e foi muito bem focalizado pelo autor da nossa lição, a igreja não pode alienar-se
ela precisa entender os condicionamentos políticos que estão vivendo as pessoas de uma maneira geral e aqueles que professam o nome do Senhor. Portanto, precisamos dizer não à alienação e é preciso haver participação política, conscientização do que está acontecendo à nossa volta. Tem muita gente que é indiferente e alienado. Essas pessoas não têm, então, o direito de reclamar das injustiças, dos altos impostos e da corrupção que, na maioria dos casos, nos obrigam a conviver com ela numa situação de profunda injustiça. Portanto, a igreja precisa estar alerta, estar atenta e instruir os seus membros a respeito das suas obrigações políticas em relação ao nosso país. Estamos chegando ao final desta aula. Que Deus te abençoe. Queremos tê-lo sempre conosco neste projeto de levar esse DVD a você, que sem dúvida alguma te dará melhores condições na explanação da Palavra de Deus. Até a próxima. Olá, professores e alunos da Escola Dominical, grande alegria estar de volta. Estamos apresentando as lições da revista Ética Cristã, as grandes questões da atualidade. Hoje nós vamos apresentar a lição de número 12, o cristão e as finanças. O nosso texto bíblico básico está na carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 6, versículos 6 a 12 e depois 17 até o 19. Acompanhem comigo essa leitura. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. O texto áureo está no livro do Salmo, capítulo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nosso tema, portanto, versa sobre as finanças. Em que bases o cristão deve estabelecer a sua vida no que diz respeito ao dinheiro, no que diz respeito às questões econômicas na sua vida. Nós não podemos negligenciar, nós não podemos ser indiferentes com as questões ligadas ao dinheiro. Embora ele não deva ocupar um lugar de prioridade na nossa vida, mas nós devemos considerá-lo como algo importantíssimo. Por exemplo, as relações entre as nações estão baseadas em relações político-econômicas. Os países, eles fazem alianças entre si e até declaram guerras entre si quando seus interesses econômicos estão correndo riscos. Logo, esta é uma questão importante. Para que tenhamos individualmente estabilidade, firmeza, nós precisaremos tratar as questões financeiras da nossa vida de uma maneira adequada. As famílias, os casamentos, para serem saudáveis, precisam também
que as questões econômicas sejam colocadas em boas bases. E a Bíblia é muito clara em estabelecer os fundamentos éticos para um relacionamento bom do cristão com a sua vida financeira. O tópico de número 1 da nossa aula tem como título Deus é o dono de tudo. É isso que nós encontramos, por exemplo, no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8. Meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. Então está claro que tudo o que existe no mundo pertence ao Senhor, porque Ele é o Criador de todas as coisas. No texto bíblico básico lido, nós encontramos ali, de uma forma muito clara, no Salmo 24, versículo 1, o salmista dizendo que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e tudo o que nela existe. O homem, enfim, todas as coisas criadas pertencem ao Senhor. Logo, Ele é o principal entendedor desse tipo de assunto. E Ele nos deixou as Escrituras Sagradas. E estas Escrituras Sagradas estabelecem os princípios éticos sobre os quais a nossa relação com o dinheiro deve estar estabelecida. Desde o Antigo Testamento, nós encontramos o relacionamento com, vamos dizer assim, os bens patrimoniais. Abraão era um homem extremamente rico. Jó era um homem extremamente rico. Salomão, sem dúvida alguma, é um dos personagens tidos como detentores de grandes propriedades. Um homem extremamente rico. Se nós utilizarmos, inclusive, os critérios do presente, nós vamos ver Abraão, Jó e Salomão como homens detentores de grandes riquezas. No Novo Testamento, isso também é muito claro. Por exemplo, no tempo de Jesus, havia os judeus que viviam dificuldades financeiras porque padeciam debaixo do domínio de Roma. Logo, a Palestina estava economicamente subjugada a Roma. Contudo, nós encontramos as questões financeiras ali, inclusive permeando a vida dos apóstolos. Jesus, por exemplo, tinha um tesoureiro. E se ele tinha um tesoureiro, é para que este cuidasse da vida financeira, do empreendimento bancado, liderado pelo próprio Cristo. E a igreja administrada pelos apóstolos também tinha uma relação com as questões financeiras. Isso é muito claro ali em Atos capítulo 2, versículos 42 em diante. Eles simplesmente vendiam os seus bens, depositavam aos pés dos apóstolos, e esses apóstolos, eles criaram um fundo de atendimento aos necessitados. À medida que as pessoas tinham necessidade, elas recorriam aos apóstolos e estes administravam esse fundo, suprindo, trazendo provisões à vida daqueles que realmente precisavam. O tópico de número 2 da nossa aula tem como título O dinheiro e seus múltiplos encadeamentos. Então, o dinheiro em si, ele é neutro. Tudo depende de como nos relacionamos com ele. Esse texto de 1 Timóteo capítulo 6 é muito claro em dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não podemos nos esquecer essa palavra de Paulo a Timóteo. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si. Este é neutro e depende da forma como nos relacionamos com ele. Ele pode ser uma grande bênção, como ele pode ser também uma grande maldição. O dinheiro será uma bênção quando ele for bem adquirido de uma maneira honesta, e quando ele for gasto de uma forma equilibrada. Nós precisamos entender a relação entre ser perdulário e ser avarento. Mas esses dois pontos são essenciais no nosso relacionamento com o dinheiro. Ele deve ser uma bênção na nossa vida, tanto na forma de ser adquirido, quanto na forma de ser empregado.
A ética cristã nos ensina a trabalhar arduamente no sentido de trazer para a nossa família proventos, provisões, sustento para a nossa casa. O trabalho deve ser o canal. Tem muita gente avarenta que está sempre olhando para um jeito fácil de fazer algum dinheiro. Mas a Bíblia não ensina exatamente isso. Aliás, a Bíblia diz que aquele que não trabalha é melhor que não coma. Nós vamos criar uma boa situação financeira à nossa volta à medida que trabalharmos diligentemente. O trabalho é o canal para o crescimento financeiro, mas não basta isso. Nós temos que ter organização, nós temos que ter planejamento, nós temos que ter estratégias na utilização do nosso dinheiro. Às vezes as pessoas ganham de uma maneira fácil na loteria ou se tornam esportistas, alguma coisa desse gênero. Mas de uma maneira geral, o dinheiro é sempre ganho com o suor do nosso rosto e com muito trabalho. O tópico de número 3 da nossa aula fala sobre o adequado uso do dinheiro. Há uma relação lógica na questão do dinheiro, que é nunca se gastar além do que se ganha. Nunca se gastar nem mesmo aquilo que se ganha. Quando nós gastamos tudo o que ganhamos, o sinal para nós é amarelo, é de advertência. Quando nós gastamos além do que ganhamos, o sinal para nós é vermelho, é estresse. Nós precisamos ter toda atenção nesse sentido. E não podemos nos lembrar que o nosso foco, que a nossa prioridade tem que ser dada ao dono de todas as coisas. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O cristão deve administrar os seus bens, deve administrar o seu dinheiro. Como eu disse, ele não pode gastar tudo o que ganha, e muito menos gastar além do que ganha. E ele deve poupar todos os meses. E dentro de um certo tempo, quando ele conseguir um certo montante de poupança, esse dinheiro deve ser investido. Ele deve ser aplicado em bens que valorizam. Assim, ele vai fazer com que o seu patrimônio financeiro cresça, se desenvolva. E nós cremos que esta é a vontade de Deus. Nós sabemos que nem todos serão ricos e pela ética cristã nós entendemos que não deve ser esse o nosso desejo. Mas nós devemos querer uma vida tranquila, sem dívidas, sem crise financeira. E isso é possível se aprendermos algumas regras que regulam a nossa relação com o dinheiro. Aprendendo essas regras já explicadas aqui, explanadas aqui, e praticando essas regras, sem dúvida alguma, teremos uma vida muito mais saudável do ponto de vista financeiro. Isso vai nos livrar de grandes infelicidades e crises. Então, que o Espírito do Senhor nos oriente na administração dos nossos bens econômicos, da nossa vida financeira. Estamos chegando ao final dessa aula. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Olá, professores e alunos da Escola Dominical. Estamos apresentando a revista que tem como título Ética Cristã, as grandes questões da atualidade. Hoje nós vamos apresentar a lição de número 13, a integridade do caráter cristão. Nosso texto bíblico básico está em Mateus capítulo 22, versículos 36 até o versículo 40 e carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 13 até o versículo de número 20. Acompanhe comigo essa leitura. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram.